Boa noite, meu povo. Voltamos com o Política de Quinta, parte 2, com o Vandão. A gente terminou o programa da semana passada, conversamos com o Vandão aqui, um papo super legal, e é hoje que ele veio aqui responder pra gente o que vai ser a vida dele de 2026. Será que Campinas vai perder esse articulador político que a gente tem aí? Vandão, conta pra gente o que será da sua vida em 2026 com as eleições de 2026. Bom, Mário, primeiro, eu entendo aí alguns questionamentos, tal, mas a verdade é que 26 tá no degrau de cima da escada. O prefeito Jonas, o ex-prefeito Jonas, né, hoje nosso deputado, ele costumava falar uma coisa que eu gravei e sempre pratico. Você não pode olhar para o degrau de cima da escada, você tem que olhar para o degrau que você vai pisar. E nós estamos no ano de 24. Então, projetar 26 sem passar por 24 seria, da minha parte, um erro que eu não costumo cometer. A gente comete erros, a vida, ninguém é perfeito. Mas eu acho que seria um deslize para um cara que está há tanto tempo na estrada que nem eu estou, fazer um projeto para 2026 sem passar por 2024. Nós temos um processo eleitoral que se avizinha agora em 2024, que vai, lógico, o dar entendendo, eu já falei isso publicamente e vou repetir aqui para você, da minha parte está resolvida a questão da continuidade da nossa parceria. Lógico que eu deixo a decisão para ele, porque ele é o prefeito, ele é o possível candidato à reeleição, ele tem, eu acho que sabiamente, ele tem deixado essa discussão sobre candidatura um pouco mais para frente, porque nós estamos governando, ele é o prefeito, eu sou o secretário, nós estamos num momento muito difícil, de novo, não é no mesmo peso que foi a Covid, mas nós estamos num momento extremamente sensível da dengue, não é o momento de a gente priorizar o debate eleitoral. Mas nós vamos passar por uma eleição. Nós estamos em 2024, é ano da eleição. Então nós vamos passar por isso. Eu falar do que pode acontecer comigo lá em 2026, sem passar por 24, seria o mesmo que eu achar que a eleição de 24 está resolvida. E não está. A eleição não vai ser um processo simples, não vai ser uma eleição, não existe eleição fácil, né? O Dário está bem avaliado, o governo está bem avaliado, mas nós temos adversários. E adversários com recall. Né? Tem um adversário que já concorreu com a gente, inclusive disputou um segundo turno, né? É deputado da cidade. Tem outro adversário que não foi para o segundo turno, mas foi o terceiro colocado. Está num partido que hoje está no governo federal. Então, eu olhar para esse cenário eleitoral como se ele já tivesse, se fosse favas contadas, seria, da minha parte, né, uma arrogância, uma prepotência que eu não vou fazer, a gente não vai fazer, nem eu nem o Dário vamos cometer esse deslize. Então tem uma eleição em 24. Eu sou um agente político, eu sou um dirigente partidário, eu ganhando a eleição de 24, eu vou continuar dirigente partidário, perdendo a eleição, se for o caso, eu continuo dirigente partidário. Mas projetar uma carreira para mim, além de 24, seria da minha parte uma arrogância e uma prepotência que não é do meu perfil. Não é do meu perfil. E a outra coisa em dando certo, né? Em dando certo, a população entendendo que eu e o Dário merecemos ter continuidade, eu serei vice-prefeito da cidade. Então, muito dificilmente eu vou para uma nova disputa, para uma outra disputa, para ocupar um cargo e abrir mão do cargo que a cidade me conferiu. A gente não dizer nunca é muito longe, porque as circunstâncias elas vão se alterando. Mas a minha tendência, primeiro, é ter a prudência de respeitar o eleitorado de Campinas que vai escolher quem vai continuar, né? A gente vai trabalhar para que o Dário continue, mas a gente tem que respeitar o processo eleitoral. E se isso der certo, eu tenho que respeitar o cargo que a cidade me conferiu no caso, né? Então, a minha intenção em dando certo é continuar exercendo o mandato que a cidade me conferiu, é isso. Então, 26 é para 26, 24 é o que a gente tem que focar agora.
O Vandão, e assim, olha, eu queria falar um pouquinho dos anos que você foi secretário de Relações Institucionais aí com a parceria com o Jonas, e queria que você contasse para a gente um pouco como que foi essa parceria do governo, de você como secretário de Relações do Jonas, e essa... Nasceu uma amizade também aí, né, Vandão? Na verdade, manteve-se, né, e as pessoas puderam ter esse conhecimento. Quais foram, assim, as maiores realizações que você guarda no coração aí junto do mandato Jonas? Bom, primeiro, a minha relação com o Jonas vem desde a entrada dele no PSB lá em 2001, como eu falei no programa anterior, né? Uhum. Ele se filiou ao PSB em 2001, concorre em 2002, então são mais de 2 décadas, são 23 anos aí de parceria político-partidária. Eu começo a trabalhar com ele em 2005, então foram mais de 18 anos aí praticamente juntos. O Jonas, primeiro, a minha evolução política, né, e os cargos que eu ocupei, eu devo, né, praticamente ao Jonas, porque eu não tive cargo público antes do Jonas. Uhum. Como eu falei no outro programa, eu assessorei ele na Assembleia, eu assessorei ele na Câmara Federal, fui 8 anos secretário dele. Então, ele viu, né, o Jonas tem muitas habilidades, muitos talentos, mas um dos que eu sempre me chamou a atenção nele é a capacidade que ele tem de escolher as pessoas que ocupam as funções junto com ele, e a outra coisa é confiar nas pessoas. Se você pegar o grupo político em torno do Jonas, é o mesmo há 2 décadas, há 3 décadas. Tem gente que ficou com o Jonas de vereador até prefeito, né? Então é uma característica dele, saber escolher e saber também valorizar e reconhecer das pessoas, o talento das pessoas. Eu devo ao Jonas, né, esses cargos que eu ocupei, devo ao Jonas boa parte da experiência que eu acumulei, porque ele me deu as oportunidades, né, e também tivemos muitos momentos, nós rimos, como costumo falar, a gente riu e chorou junto muitas vezes, porque essa é a rotina do gestor público, né? Uhum. Momentos difíceis, momentos felizes, mas claro que, como eu falei, o que nos motiva a levantar de manhã e encarar essas dificuldades todas é o poder da realização, né? E o Jonas, ele assume a cidade num momento muito, muito conturbado da história política da cidade. A cidade tinha passado por 3 prefeitos no mesmo ano. Uhum. 2011, né, para 2012, tivemos 2 prefeitos cassados, tivemos uma eleição indireta. Enfim, o Jonas assume a cidade numa desestruturação política muito grande e num descrédito político muito grande. Uhum. E consegue, né, aos poucos ali, impondo, né, um estilo novo para tocar a cidade e também trazendo junto um rol de realizações muito. No governo do Jonas, pavimentamos mais de 30 bairros da cidade. No governo do Jonas, nós regularizamos mais de 2 dezenas de imóveis. No governo do Jonas, nós reformamos toda a rede pública de saúde. Todos os centros de saúde da cidade passaram por intervenção, vários deles construídos novos, né? No governo do Jonas, nós colocamos o BRT, a obra do BRT, para executar e praticamente concluir no governo dele. No governo do Jonas, nós avançamos no saneamento. Foram milhões, para não dizer bilhão, de reais investidos em saneamento na cidade. Individualização de água, rede nova de água de esgoto, né? A água tratada aumentou o percentual, 3 estações novas de tratamento construídas no ciclo dele. Entendeu? No governo do Jonas, nós contratamos milhares de servidores por concurso, reestruturou a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, enfim, foi um rol enorme de realizações que dá satisfação, né? Reformamos várias escolas, construímos creches, entendeu? Então, todas as áreas, se você olhar, todas as áreas evoluíram no governo, no ciclo do Jonas. E aí eu e o Dário viemos num governo de continuidade, né? O Jonas enfrentou vários desafios e entregou uma cidade equilibrada politicamente
e financeiramente para mim e o Dário tocar. Então, sou grato ao Jonas por praticamente, né? Praticamente não, todos os cargos públicos que eu ocupei, tirando agora que eu estou com o Dário nesse período como secretário, foi com o Jonas. Então, a parceria minha e dele, eu devo a minha trajetória política aí, né, ao amigo Jonas Donizete. E Vandão, agora, trazendo essa visão para o governo Dário, a administração Dário, porque muitas pessoas comentam o seguinte: mas o Dário é de direita, o Vandão é de esquerda. Como que deu certo e como que dá certo essa parceria que a gente vê em Campinas, isso acontecendo de forma real? E como que é essa dinâmica de vocês dentro aí do governo Dário, como que isso funciona? Que as pessoas acham que às vezes direita e esquerda não podem andar junto, né? Acho que a gente tem que repensar algumas coisas. Nosso passado recente tem que pelo menos servir para reflexão, né? E a gente precisa fazer uma reflexão que eu posso não concordar com nada do que você pensa e fala, mas eu tenho que respeitar o teu direito de pensar e falar diferente do que eu penso e do que eu falo. Né? Eu e o Dário, a gente tem uma relação muito equilibrada. Né? Eu conheci o Dário, vereador, presidente da Câmara, médico, e fomos secretários juntos no governo do Jonas. Temos uma relação que antecede o Dário prefeito e o Vandão vice-prefeito. Então, eu acho que isso, hoje, a cidade pode perceber no nosso relacionamento esse equilíbrio. Né? E um equilíbrio que faz bem, eu acho que faz bem para a cidade. Porque tem muitos casos que você tem que o prefeito e o vice é conflito permanente. Sim. Né? E isso atrapalha a vida da cidade. O Dário ganha eleição, me convida para ocupar a função de secretário de Relações Institucionais, e a partir daí a gente tem demonstrado para a cidade o equilíbrio. Eu já assumi a cidade 4 vezes nas ausências do Dário, né? E sempre que ele precisa nos representar em alguma outra situação que precisa se afastar, a primeira coisa que a gente faz é discutir uma pauta de ações que ele estaria tratando, e na ausência dele eu dou continuidade. Dificilmente eu estabeleço uma pauta diferente daquilo que está combinado. A não sei que aconteça, né, alguma necessidade, mas normalmente a gente combina antes o período que ele vai ficar fora, o que ele tinha programado para fazer, e eu dou continuidade nesse período. Então, é uma relação muito equilibrada. Com relação a perfil ideológico, eu sou um militante, como eu falei aqui, há 30 anos do PSB. E eu não sou militante de conveniência. Eu não vou chegar para a cidade agora e falar assim, eu mudei, né, o que eu pensava até ontem eu não penso mais, o que eu achava até ontem eu não acho mais, por uma questão de conveniência eleitoral. Eu acho que a gente, tanto eu quanto ele, tem demonstrado que essa convivência, ela não é um problema para a cidade. O Dário não tem um perfil de esquerda, mas o Dário também não é um extremista de direita. Né? Ele tem, sim, um perfil mais à direita, de centro-direita, e eu tenho um perfil mais de centro-esquerda. E eu, lógico, esse julgamento não é meu. Esse julgamento vai ter que ser da população. Mas eu acho que a gente tem demonstrado para a cidade que isso não é um problema. Né? E aí, Mari, sendo muito, muito direto com você, eu acho que a gente precisa também fazer uma outra reflexão, que eu falei da questão democrática. Nós fomos eleitos com 57% dos votos, né, no segundo turno. Foram 220 mil votos. Campinas tem 1.200.000 habitantes. Então tem 1 milhão de pessoas na cidade que não votou em mim e no Dário. Lógico que tem crianças, lógico sim, mas tem um percentual grande da cidade que não votou na gente, ou porque não é eleitor, ou porque tem ou por escolha mesmo. E aí você ganha a eleição, você não pode ganhar a eleição e governar só para quem pensa igual a você. Eu acho que quando a gente faz uma aliança política, como eu e o Dário estamos fazendo, já fizemos na eleição passada e estamos tentando montar agora uma coligação, a gente tenta buscar, nessa composição de coligação, pensamentos diferentes mesmo. Que é para dar uma demonstração para a cidade que o que a pessoa pensa, diferente de mim, também está representada na nossa coligação. E fazemos acordos à luz do dia para dizer, aqui
tem um republicano, que é o caso do Dário, tem um socialista, mas tem um democrata. Tem gente que pensa diferente que eu, porque se as pessoas não são iguais, por que a gente vai ter que impor um pensamento único? Né? Um modelo que só cabe em regime totalitário. Então, a composição política, o fato do Dário não ser do mesmo perfil ideológico que eu pelo menos enxergo como algo positivo. Espero que a cidade também enxergue, porque na prática nós estamos demonstrando isso, que não é um problema para a cidade o Dário governar, tendo do lado dele alguém que tem um viés mais à esquerda do que ele. Eu acho que isso, lógico, eu volto de novo, submeto ao crivo de quem decide, que é o eleitor. Mas se o Dário optar pela continuidade da nossa parceria, eu acho que a gente tem como demonstrar para a cidade que a nossa parceria não atrapalhou a cidade em nenhum momento, que não foi ruim para a cidade o fato dele ter um perfil mais de centro-direita e eu ter um perfil mais de centro-esquerda. Ao contrário, eu acho que foi benéfico esse período que a gente está junto. Muito bom. Ô Vandão, você falou duas coisas na tua fala aí, e eu queria que você desse uma pincelada para a gente, porque eu sei realmente que a situação de Campinas aí está com uma visão bem rigorosa quanto a essa questão da dengue, e aí eu queria que você pincelasse para a gente um pouquinho como que a administração Dário está encarando isso em Campinas esse ano. Mário, primeiro, né, a gente já falou aqui brevemente da questão da Covid. Eu acho que a cidade, quando escolheu o Dário, né, um médico para estar à frente da cidade, ela acertou, o tempo está mostrando isso, porque o Dário, com o conhecimento técnico dele, né, as decisões que foram tomadas lá atrás na Covid foram assertivas, ele assumiu a frente disso desde o primeiro momento, superamos. Depois vem o segundo momento que o Dário dá uma demonstração para a cidade de um perfil gestor, né, que é isso que a gente criou o PAES lá, o Programa de Ativação Econômica e Social. Dentro do PAES trouxe um pacote de iniciativas que fizeram a cidade retomar o seu ritmo, né, voltar a gerar emprego, voltar a gerar oportunidade na vida das pessoas, seja na área privada, seja na área pública. Hoje nós temos mais de R$1 bilhão em obras só com recurso público, né? Pavimentações, 16 creches sendo construídas ao mesmo tempo, né? Enfim, várias iniciativas que compõem esse pacote. E agora nós estamos de novo com o desafio de saúde pública. E de novo o Dário assume o leme desse enfrentamento. Ele mesmo está coordenando todas as ações, ele está indo em todos os mutirões, ele está convocando as reuniões no gabinete dele, com ele, para ele coordenar. Ele vai a Brasília, né, agora no Ministério da Saúde, para, de novo, lá buscar novas soluções. Ele se manifestou de imediato, demonstrou ao Ministério da Saúde a nossa necessidade de ter a vacina. Não é algo que depende da gente, depende vacina. O programa de imunização é do Ministério da Saúde, mas ele esteve lá para dizer, Campinas, eu sou médico, Campinas precisa, nós estamos vivendo uma pandemia sem precedente, porque é importante as pessoas saberem disso. Nós tivemos, em 2014, a pior epidemia da história da cidade. Foram 65 mil casos, né? No mesmo período, lá em 2014, né, de 3 meses, que é o que nós estamos em março, agora é o 3º mês, a gente tinha, naquele período, hoje nós temos mais casos que a gente tinha naquele período. Essa semana a cidade passou de 20 mil casos de dengue. E nós temos pela primeira vez 3 tipos circulando. Nós temos 4 sorotipos de dengue, nós temos 3 circulando de maneira inédita. Então, nós não vamos vencer essa batalha só com iniciativa pública. Precisa da participação das pessoas. E tem sido um desafio enorme, porque os agentes batem na porta, 80% dos criadouros está dentro das casas. O mosquito voa 100 metros. Então, o mosquito que vai te picar ou está na tua casa ou está na casa do teu vizinho. Aí você bate, as pessoas não abrem. Não abre, às vezes, boa parte não é nem por má fé, é por insegurança. Mas se você não abre por insegurança, pelo menos nos ajude a você mesmo fazer a vistoria. Vistoriar o teu quintal, se não tem problema. Porque 80% dos criadouros está dentro das residências. Se metade das residências a gente não consegue entrar,
nós não vamos vencer a batalha da dengue se a população não participar. Está criando o seu inimigo. Está criando o seu inimigo. Então, primeiro é pedir para as pessoas se conscientizarem, a abrir a porta e deixar o agente fazer a vistoria. Mas se não fizer, pelo menos nos ajude fazendo você mesmo a própria vistoria. Então, é de novo um desafio tremendo de saúde pública e, de novo, o prefeito, por ser médico, está à frente das ações e está comandando pessoalmente todas as iniciativas que a gente está tendo. Tá, e você falou da regularização fundiária no governo Jonas, e a gente sabe, Vandão, que Campinas aí teve recordes de regularização fundiária aí no governo Dário, e eu queria que você falasse um pouquinho, linkando isso também, na questão que a gente sabe que você atende muito no seu gabinete, a parte do pessoal de ocupação, quem está dentro desse hemisfério da periferia. Eu queria saber como que é que você alinha isso dentro do governo Dário, como você trata isso junto com o pessoal da ocupação e como que é esse processo da regularização fundiária no governo Dário? Lógico, aqui na minha humilde opinião, eu acho que a cidade ganhou muito com a continuidade, né? Porque o Dário era secretário do Jonas, eu também era secretário do Jonas. Então, políticas iniciadas no governo Jonas, que tiveram continuidade no governo Dário, a gente tem avançado o mesmo ou até mais do que no governo do Jonas, porque já está mais consolidado. Uhum. E a regularização fundiária é uma delas. Eu acho a regularização fundiária um dos programas, uma das políticas públicas mais, eu diria assim, não sei se vou dizer que eficiente é o termo, mas que eu dou maior valor. Por quê? Porque é importante quando você dá uma chave de um apartamento para a pessoa, porque está resolvendo o problema da moradia dela. Mas quando você dá uma matrícula registrada em cartório de um imóvel que a pessoa ocupou há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, teve núcleo, eu tive a oportunidade de entregar aqui no Novo Flamboyant, núcleo de mais de 40 anos. Quando eu fui para fazer a entrega, a comunicação fez uma pesquisa, achou um vídeo da ocupação começando há 40 anos atrás. E eu fui lá entregar a matrícula agora 4 décadas depois. Então, quando você entrega a matrícula registrada em cartório, você está reconhecendo primeiro a luta da vida da pessoa. Uhum. Depois, reconhecendo aquilo que ela construiu com o suor dela, né? Que não é pouco isso. Você já deve ter participado. É um dos momentos mais emocionantes, a hora que você pega ali, entrega, fala, aqui está a sua matrícula registrada em cartório. A partir de hoje, a senhora dorme tranquila que esse imóvel é teu. Porque você tem a posse, mas não tem a propriedade. Uma coisa é você ter a posse, outra coisa é você ter a propriedade. Uhum. O que te dá segurança é a propriedade, não é a posse. Então, é uma política pública que eu dou um valor imenso, e o prefeito Dário apostou nisso também, e a gente tem tido, essa semana mesmo ele vai entregar, né, 230 matrículas novas na região dos Amarais. Uhum. Então, é uma continuidade aí que só no governo Dário, de novo, já estamos batendo a casa de mais de 20 mil matrículas entregues. Mas é um desafio enorme, porque Campinas tem, hoje, mais de 300 núcleos precisando ser regularizados. Nós ainda temos em torno de 200 mil pessoas morando em moradia irregular. Então, é uma política pública como eu falei, né, que eu dou o maior valor, e também tem uma demanda enorme aí que a gente precisa enfrentar. Vandão, a gente sabe que você é um grande articulador dentro do governo, da administração Dário, um articulador político, e tem uma comunicação muito direta com o legislativo municipal. Como que está essa relação administração com Câmara Municipal? O Executivo e o Legislativo, como que você está vendo para esse ano de 2024, que é eleitoral, que eles vêm nessa corrida, né? Todos eles vêm aí nessa corrida, e eu sei que tem a base situação maior, grande maioria da Câmara. Como que está essa relação de Câmara e Executivo? Como que é essa relação sua com os vereadores? O primeiro, né, sempre que a gente pode, a gente tem que registrar os agradecimentos a quem ajuda, né? Eu costumo falar que as pessoas, os nossos adversários,
costuma dizer assim, é a base do prefeito, é a base de sustentação do Dário, né, que o prefeito tem uma base só grande na Câmara. Não, quem tem é a cidade. A Câmara tem sido parceira, não é do governo Dário, a Câmara tem sido parceira da cidade. Porque a gente às vezes não dá a dimensão do papel que o vereador exerce. Né? Um vereador, ele representa um contingente de pessoas. Né? Se você pegar lá no primórdio da democracia, na Grécia Antiga, o prefeito ia na cidade, reunia a população, falava o que ele queria fazer e a população aprovava ou desaprovava. Isso nos dias de hoje é impensável. Cidade de 1.200.000 habitantes. Então o modelo hoje qual é? A Câmara representa a cidade. Então um vereador, quando eu atendo um vereador, ele está falando em nome de 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. E o prefeito pode muita coisa, mas ele não pode tudo. Cada iniciativa que ele tem, ele precisa mandar lá o projeto para a Câmara, contar com que a Câmara vai analisar isso e aprovar, porque senão não pode fazer. Nada do que eu falei aqui que está acontecendo estaria acontecendo se a Câmara fosse contra, porque ela aprova em nome da população a iniciativa que o prefeito vai tomar. Então, construção de creche, asfalto, BRT, tudo que eu falei aqui que está em andamento no governo Dário, não seria possível se não tivesse uma Câmara de Vereadores, como eu repito, não é parceira do prefeito, é parceira da cidade. O prefeito manda lá, vou fazer um empréstimo de 200 milhões de reais para pavimentar 20 bairros. Se a Câmara disser não concordo, ele não contrata. Então ela está sendo inimiga do prefeito ou da cidade? Então a Câmara tem sido parceira da cidade, a gente tem que agradecer. A nossa lei orgânica diz que o poder vai ser exercido pelo Executivo e pelo Legislativo. E é isso que a gente faz. Então, é verdade que temos aliados? É verdade. É verdade que somos gratos? Somos gratos, porque eles ajudam não o Dário, eles ajudam a cidade. Então, uma reflexão que eu faço que a cidade precisa primeiro entender, depois valorizar o papel que o vereador exerce. E, Vandão, no meio disso aí tudo, a relação com oposição, como fica? Porque a oposição sempre vai bater no governo ali o que está, é por isso que são oposição. Como que fica essa relação aí com a oposição? Eu não tenho problema com a oposição. Acho que a oposição também, ela precisa existir. É necessário, cada um cumpre o seu papel. Né? Os vereadores da base votam os projetos do prefeito, os vereadores da oposição cumprem o papel deles. E eu respeito isso. A gente já produziu muita coisa junto com a oposição. Não é incomum a oposição também aprovar alguns projetos. Recentemente, semana passada, a Câmara aprovou a autorização de empréstimo de 150 milhões, né, junto à Caixa Federal para obras de infraestrutura. Os vereadores da oposição subiram lá, fizeram críticas, questionaram algumas coisas, onde achavam que devia, onde investir e tal, mas foram lá e votaram. Por quê? Porque é uma proposta que abrange a cidade toda. Então, eu entendo e respeito o papel da oposição. Eles estão lá para criticar, para cobrar, e nós estamos para executar. Então, cada um cumpre o seu papel e eu respeito isso. Não é incomum eu atender vereador da oposição. Porque agora tem ainda um modelo recente, mas a Câmara hoje, os vereadores têm emenda impositiva. E o vereador da oposição também tem recurso destinado e também tem obra que é executada. Porque o caráter da emenda ser impositiva, a gente tem que executar. Então eu tenho que dialogar com o vereador da oposição. E isso não é um problema, não tem nenhuma dificuldade de saber qual é o papel de cada um. Ô Vandão, eu vou perguntar para você, porque a gente recebeu aqui no Política de Quinta o Reis Júnior, um advogado, que falou bastante sobre essa questão da reforma eleitoral que vem para esse ano. E aí a gente estava falando justamente dessa situação de Campinas, que Campinas, pelo menos até hoje, no dia 18 de março que a gente está aqui, de 2024, a gente vê, como você citou, pelo menos as 3 tendências que a gente tem para pré-candidaturas a prefeito dentro de Campinas. Deve haver outras. Eu citei as mais... As relevantes, né? Tem um que está com uma federação e o outro que provavelmente também vai ficar com uma federação. E a administração Dário tem inúmeros partidos que estão junto com ele e não existe mais a coligação.
né? Existe uma coligação de uma forma... para a eleição proporcional. Para a eleição majoritária existe. Pois é. Como que fica essa situação dentro da pré-candidatura, suposta pré-candidatura da administração Dário, para cumprir tanto quanto os 34, porque houve muita gente que me perguntou e falava assim, se estão coligados, se é federação, não vão poder ter 34 cada um. Vão ter que ter... Eu sei que na federação isso é uma realidade, né? Porque a federação é que se torna como se fosse um partido. Mas na coligação para o majoritário, cada partido vai poder ter os seus 34 candidatos, é isso? É isso. Nós temos na nossa composição provável, né? Porque ainda está em tratativa, como eu disse, o prefeito está priorizando a gestão, não o debate eleitoral ainda, mas a gente, lógico, já está com o calendário estabelecido. Esse é o mês das transferências, né, o mês da janela. Isso mesmo. Quem está com mandato pode trocar de partido e também o prazo limite para as filiações, né, para quem quer ser candidato. Quem quer ser candidato, o prazo também expira agora. Então, é inevitável que o debate aconteça. Na possível composição nossa, não tem federação. Todos os partidos vão atuar de maneira individual. E a intenção, claro, né, de todos os partidos é ter chapa completa. É um desafio, né, grande, porque diminui um pouco, mas ainda 34 candidatos. Você ainda tem que ter a questão das cotas resolvidas, enfim. A intenção dos partidos que vão eventualmente estar com a gente é de ter chapa completa, sim. Um desafio grande, mas é. E no caso das federações, não importa quantos partidos compõem a federação. O limite também é 34. Então, isso, para os adversários, tanto um quanto o outro, o que eles vão ter, dos que eu citei, né? Eu volto a afirmar. Pode ser que surja alguém, de repente, que a gente não está nem esperando. Sim. Então, estou falando do cenário do que se vê hoje. Pode acontecer amanhã de surgir uma candidatura aí que a gente não está sabendo que ela existe. Mas, para o cenário atual, para os nossos adversários, é federação com limite aí de 34 candidatos por federação. Vandão, queria falar com você um pouquinho sobre tecnologia, porque a tecnologia é um processo inevitável para as eleições, já tem sido, e esse ano mais ainda. Esse ano a gente vem ainda com a questão da inteligência artificial. Como que você vê esse conteúdo, essa participação da tecnologia dentro tanto da governança quanto das eleições aí de 2024? Bom, primeiro, não dá para a gente ser contrário à Preocupa o Consola. Nos dias de hoje, a gente ser contrário à tecnologia. Os avanços tecnológicos são bem-vindos, né, mas eles precisam ser regrados. É a única coisa, assim, eu não sou contra a liberdade, ao contrário, né, o lema do PSB é socialismo e liberdade. Eu não sou contra a liberdade. Agora, é assustador você ver, por exemplo, o que pode fazer a inteligência artificial. Sim. Né, que você pode produzir um vídeo, eu estou falando com você aqui, né, eles vêm, pegam esse vídeo meu, muda todas as palavras, põe na minha boca e na minha voz, palavras completamente diferentes do que eu estou falando para você. Onde pode chegar isso? Você pode ter um candidato falando de um tema, né, que ele não acredita, que ele não defende, até ele explicar isso, que não era ele, que era um produto de inteligência artificial, o estrago está feito. Em 45 dias agora. O estrago está feito. Então, assim, a tecnologia tem ajudado muito, muito. Eu acho que ela, inclusive, ajuda a democratizar mais, ajuda a ampliar a democracia, porque as pessoas, a partir desses aparatos novos tecnológicos, a figura do gestor público, a figura do agente político, ela passou a ser mais cobrada porque os instrumentos hoje estão presentes. Você pode seguir o teu deputado, ver o que ele está votando, pode mandar uma mensagem para ele cobrar, você pode seguir o teu prefeito, o teu vereador, acompanhar toda a rotina dele, saber o que ele está pensando, o que ele está fazendo, que dia que ele está na sessão, que dia que ele está na prefeitura, enfim. Hoje a nossa vida é acompanhada 24 horas. Né? Então isso é bom
do ponto de vista da população, que a população pode participar ativamente do processo, mas também, por outro lado, preocupa esse descontrole por conta não das pessoas de bem, porque as pessoas de bem vão fazer o uso de maneira correta com a finalidade de acompanhar, de conhecer, de debater, de sugerir. Isso é positivo. Uhum. Agora, preocupa e assusta saber o que pode produzir, principalmente, como eu citei aqui agora, né? Porque a gente já tem uma situação que vem lidando há anos aí, que é a questão das fake news, das notícias falsas. Mas elas eram produzidas segundo uma notícia, tinha que gerar uma notícia ali que falavam de você. Agora, a pessoa conseguir colocar na tua voz, na tua boca, você falando algo, é muito forte. E é muito assustador você saber que isso pode acontecer dentro do processo eleitoral, você ter alguém, você emitindo uma opinião que não é a tua, você defendendo algo que você não acredita. Então precisa de um regramento, de um controle, que eu espero que o tribunal, espero que a Justiça Eleitoral consiga fazer para que a gente tenha o uso da tecnologia, né, para ampliar a participação popular, mas o uso de maneira, lógico, responsável, né? Que para destruir uma reputação é uma vida inteira para construir e às vezes é uns segundos para poder destruir de acordo com o que pode ser produzido aí por esses avanços tecnológicos. É isso mesmo, Vandão. Por isso que a gente, aqui no Política de Quinta, a gente alerta direto para ficar ligado nessa questão aí nas eleições de 2024, porque pode ser que aconteça coisas que mude aí a tua opinião, teu voto, etc., e não é real. Então, fiquem ligados. Vandão, eu queria que você me dissesse como você percebe o papel do vice-prefeito na construção da cidade. Como que é o papel do vice-prefeito nessa construção da cidade? Eu costumo falar que o papel do vice-prefeito é não arrumar problema para o prefeito. E quando puder, ajudar ele a resolver os problemas. Né? Como a minha função, a função de vice-prefeito acaba se misturando com a função de secretário, às vezes as pessoas... O que eu executo como secretário, às vezes as pessoas acham que é o vice-prefeito que está executando. Uhum. Na verdade, o vice-prefeito ele é um cargo de expectativa. Né? Uhum. O vice-prefeito ele entra em campo nas ausências do prefeito. Como eu tenho a tarefa de ser vice-prefeito e de ser secretário, eu tenho uma agenda, né? Como a gente falou um pouco dela aqui já, então eu tenho expediente e tenho uma agenda permanente no gabinete, mas o vice-prefeito, em tese, ele não teria essa agenda tão intensa, porque é um cargo de expectativa que você só exerce na ausência do titular. O prefeito me escolheu para ser secretário, achou que eu poderia colaborar, então eu continuei secretário também. E aí, às vezes, as funções se misturam, mas o papel do vice-prefeito, eu acho que é não arrumar dor de cabeça para o prefeito e, quando puder, ajudar ele a resolver os problemas da cidade. Vandão, agora para a gente finalizar, eu vou fazer um ping-pong aqui com você. Vou falar um tema e aí você me fala o que você acha disso e fique à vontade, que a gente queria saber. Então vamos lá para o nosso ping-pong final aqui com o Vandão. Seu estilo de liderança? Exemplo. Eu acho que a gente tem que liderar pelo exemplo. O líder, ele tem que, para cobrar do liderado, ele também tem que fazer, ele tem que dar o exemplo. Eu acho que o estilo de liderança é exemplo. LGBTQIA+. Tem direitos como qualquer outro segmento da sociedade, e eu tenho, essa semana mesmo, reuni com associações aí que representam para a gente promover avanços na política do LGBTQIA+. Então, tem direitos como qualquer outro cidadão. Ponto positivo, o maior ponto positivo, Dário Saad. Eu acho que, é o que eu falei, eu acho que o Dário demonstrou para a cidade que quando a cidade precisou de um médico, ela teve, né, à frente das decisões. Quando precisou de um gestor, ela teve na retomada do pós-pandemia. Então, acho que o Dário tem sido, acho que o papel do Dário é liderar a cidade e tem feito isso com muito êxito. A juventude e eleições de 2024.
sempre um desafio, né? Sempre um desafio a gente trazer o jovem para dentro da política, né? Fazer o jovem se interessar pela atividade política. Desafio. Acho que é um desafio. E eu queria que você deixasse uma mensagem para a corrida eleitoral aí de 2024, Vandão. A câmera é sua. Eu, primeiro, né, claro, já falei aqui, vou repetir, a gente espera que a cidade avalie, né, o trabalho que foi feito esses 4 anos e respeitar aí a soberania da urna, né, que é quem vai decidir, quem vai ter o direito. Quando a gente ganha eleição, Mari, a gente não ganha poder. Não ganha o poder, a gente ganha direito de governar. O poder está instituído em várias outras coisas. Mas eu espero que também que a eleição, o processo eleitoral, ele transcorra num alto nível, né, um debate de alto nível, porque é o que eu falei, a eleição passada ela deixou um exemplo deixou uma lição, uma lição muito dura para a gente, que pessoas que tinham, você, eu, todo mundo teve situações que, por conta da opinião divergente, as pessoas deixaram de conviver. Amigo meu, que quando eu fui um dos primeiros a postar uma foto com o presidente Lula no começo do processo eleitoral, bem no começo, nem era candidato ainda. Teve um amigo meu que me bloqueou, me falou um monte de coisa lá, falou, ó, eu a partir de hoje não quero mais conversa com você. Eu tive um monte também. Entendeu? Então, acho que o desafio e a mensagem que eu espero passar é que a gente, democraticamente, faça o debate e que as pessoas escolham quem elas estiverem convencidas depois do debate, estiver convencida de escolher, mas respeite a divergência. Nós não somos iguais, nós não temos obrigação de sermos iguais, nós não pensamos iguais, mas a gente tem que respeitar a opinião do outro. Então, eu espero que o processo desse ano aqui, ele seja uma evolução no pensamento democrático nosso, que eu posso pensar diferente de você, eu posso escolher algo diferente de você, mas a gente pode continuar sendo amigo, sendo companheiro de trabalho, tocando a vida fora do processo eleitoral. Espero que a gente não tenha o divisionismo, né, que teve a última eleição. Eu acho que esse é o maior salto. Um debate em alto nível, que a cidade merece, mas sem esse nível de divisão que a gente teve na eleição passada. Eu conversei hoje com o Vanderlei de Almeida. Estávamos esperando muito por essa conversa, Vandão, vice-prefeito de Campinas, secretário de Relações Institucionais. Uma super conversa a gente teve, quero agradecer, eu sei que a sua agenda é terrível, Vandão, queria te agradecer demais você vir aqui no Política de Quinta, é importante para a gente, é importante para o nosso telespectador, é importante para todos os políticos aqui da nossa cidade, que a gente sabe que tem um carinho por você também. Obrigado, viu, por vir conversar aqui com a gente hoje, muito obrigada mesmo. Maria, eu que agradeço, né, queria deixar aí um abraço para todo mundo que te acompanha e dizer que eu estou à disposição, quando precisar, é só acionar que eu venho aqui para a gente bater um papo, atualizar a cidade dos acontecimentos políticos. Tá registrado, hein, minha gente? Brigadão. Pessoal, esse foi o Política de Quinta de hoje. Quero agradecer sua audiência, quero agradecer o teu like aqui. Segue a gente no canal, se inscreve, acessa o sininho aqui embaixo para você já receber a notificação aí quando a gente sobe episódio novo, tá bom? Agora a gente tá onde? Na Rádio Life, pelo aplicativo. Você pode também ouvir a gente pelo Spotify, tá bom? Estamos no Spotify, então não tem como você perder o Política de Quinta. Por hoje é isso, eu espero você na próxima quinta. Um abraço, tchau, tchau!